Fala Turma, primeiro podcast do Fala Turma aqui, parceria com a CDL Carlos Chagas. E eu tô com a Liga da Justiça, brother. A Liga da Justiça. Falou que é marketing, falou que é filmmaker, falou que é edições, tudo aqui nós temos. O sabor que você quiser. O episódio hoje é simplesmente com um cara fenômeno, brother nosso, amigo das antigas, da Aracaju. O cara é jornalista, assessor, professor, CEO da agência Fox Media, especialista em marketing eleitoral, comunicação política e pública. É pouco pra você? Nas horas vagas é Gogo Boy. E Gogo Boy, meu amigo André Figueiredo. Fala comigo, irmão. Prazer ter você aqui no Fala Turma, prazeraço. Não só você, essas duas feras. Eu já... Eu tô quase morando com esse cara. Ele tá quase correndo de mim já. Podia de aluguel. Mas a gente racha. E a ração também. E a ração da cachorra. E o outro aqui, meu braço direito, eu aprendi muito com esse cara, né? Você sabe disso. A troca é recíproca. Então, assim, eu queria escutar de você tudo, do começo ao fim. Você também é um cara, que a gente tem que seguir, ainda mais no marketing, né? Que eu mexo com marketing, mas não tô no seu nível. Então, nível assim. Desabrocha para nós aqui. Ô, Lil, prazer imenso estar aqui no Fala Turma, junto com essa Liga da Justiça, o NEM, o Elton, o Enoque, que eu conheci hoje, né? Pelo pouco que a gente conversou aqui em off, acho que as ideias batem com o que o mercado hoje está necessitando. Sim. E aquilo que a gente precisa realmente entregar para o cliente. Marketing é isso, é você entregar o máximo possível para o cliente vender mais, ter mais, vamos colocar assim, credibilidade com o público e também com fornecedores e outros detalhes que a gente vai aprofundar durante a nossa fala. Mas é bacana, igual eu tinha falado com você, essa proposta do podcast do Fala Turma é mais um espaço de comunicação que a gente tem dentro da cidade, né, que agrega muito valor às empresas, às pessoas, às histórias, né, que a gente tem de Carlos Chagas. Eu acho que as pessoas têm que conhecer a história de Carlos Chagas através de personalidades. A gente havia falado sobre influência digital. Mas a gente tem pessoas influentes dentro da cidade, pessoas relevantes que conhecem a história. Eu acho que esse podcast vai trazer isso também durante esse período que está iniciando, mas é um projeto que já deu certo. Deus abençoe, André. Ô, André, você está na área da política também, né? Lógico. E você falou tanta coisa do meu currículo aí. Não, mas a gente fica perdido, é muita coisa, o currículo é extenso. Aqui, dá uma pincelada, cara, do começo, que assim, eu lembro de você, mas depois que você foi embora de Carlos Chagas, a gente ficou, né? Questão sua da Fox Media e tal. Essa questão de política, eu entrei na política aqui na primeira campanha de... Não, mas esquece política, bora do começo. Foi na rádio, né? Vamos lá. lá. Comecei na Alternativa FM. Alternativa FM. Na época era do Ibis, lá de Águas Formosas. Tio do Rafael, de um Rato. Tio do Rato. Parente Natan Brau, dos Brau, né? Na época a rádio era dele, eu comecei lá em 1997. Então, de lá para cá, após esse período na Alternativa, eu entrei na rádio 101,9. Sabia que essa voz ia servir para alguma coisa. Que hoje é a 104,9, né? A Pérola. Né? Hoje é Pérola. Como é que fala a Rádio Legal de Carlos Chagas? A Rádio Legal de Carlos Chagas. Mas na verdade, a produção vai lembrar disso. Era Tá Legal porque é da Rádio Legal. Tá Legal Figueiredo. A Rádio Legal. Vocês vão lembrar aí, Tá Legal. Era isso mesmo. O homem tem uma voz bonita, assim, falei que eu sei. Era isso mesmo. FM 104,9 MHz. Rádio Legal de Carlos Chagas. Aqui é o vídeo. Você lembra, né? Você lembra, né? O cara sabe todas as vinhetas da rádio. Essa vinheta roda até hoje, pô. Roda até hoje? Roda. Pra você ver. Eu nem sabia disso. Pois é. E sim, aí é a rádio, né? E aí? Ué, mas os royalties não vai cair lá pra você, não? Não, vai, não. Eu tenho certeza que Alô, cai, Luciano. né? É Luciana. Mas eu digo que esses royalties, né, é pra vida inteira, porque foi aqui que eu aprendi, né? E na época Luciano Viana também, né? A 101 era do Luciano. Sim, aí já era, aí que eu falo que realmente foi naquele momento ali que eu comecei a realmente aprender a trabalhar. Então foi um braço, sim. Ter uma disciplina, né? Foi o começo então, né? Pra mim Luciano, foi o começo na rádio. Então, eu até falo com todo mundo que eu sou muito grato a ele. Se eu aprendi, se eu sou bom no que eu faço hoje, na questão de comunicação, da parte de voz, da parte de desenvoltura, improviso, eu aprendi com o melhor. Eu falo muito para todo mundo. O homem é bom, o Luciano Viana é bom.
não tem comparação. Abraço, Luciano. Valeu, Luciano. Entendeu? Então foi ali na 101,9 que eu tive disciplina com o trabalho, Sim. disciplina mesmo de fazer as coisas acontecerem e querer aprender mais. Aprendi muita coisa ali com Tuta, Tuquinha, né? Essa turma toda da 101,9. E dali eu fui para Valadares, fui para estudar, fazer jornalismo. Havia passado na faculdade Quinta Flotone para Direito e jornalismo lá em Valadares. Eu preferi ir para Valadares porque é uma área que eu sempre atuei, então acho que ia agregar mais na minha vida, como agregou e é o que eu faço hoje, né? Comunicação. Mas aqui vamos embora na política. Eu quero escutar a política aí. Política eu comecei aqui também, né? E comecei com o melhor, foi com o Luciano também, na área da política. Um dos vereadores mais bem votados da Rua Aracaju. De fora, né? Quantos votos teve, gente? 44. Não, foi muito aí. Tem esse monte de gente naquela rua? Você achou 44 pessoas votando em você? Isso foi na eleição de 2016. Sério? 2016. Minha Nossa Senhora. Mas antes disso, a gente começou a trabalhar na política com aquele rapaz que tinha... O Walter, que era videomaker também, né? Sim. Antigamente não falava videomaker, né? Falava, como é que era? Cinegrafista. Menino do vídeo. Hã? Menino do vídeo. Ele era cinegrafista na época, ele fazia casamento e tal. Luciano me convidou para trabalhar na equipe de Acácio, na primeira campanha, na questão de vídeos e tal. Inclusive até o irmão do Wellington e Nezão, o Washington, me ajudou bastante em algumas situações que eu ainda estava começando a entender ali na questão de vídeo. E ali despertou interesse maior pela política. Sim. Não foi nem pelo vídeo, mas pela política em si. Essa parte de comunicação pública, comunicação política foi despertando ali. Mas em 2007 mesmo é que eu fui inserido literalmente na vida pública, através de um grande amigo, que é outro também que eu sou muito grato, o professor Milton Mendes Botelho, que é um dos grandes palestrantes que tem na área de controle interno, administração pública. O cara é um fenômeno. Ele precisava de um serviço e a minha empresa tinha para oferecer para ele esse serviço. Mas já tinha empresa já. Tinha empresa. Que é a Fox Só que Media. ele queria que eu trabalhasse lá Vamos com falar ele. dela depois. Sim. Só que ele queria que eu trabalhasse com ele. Eu falei assim, eu vou. Eu deixei a empresa e fui trabalhar para ele. Ah, tá. O que aconteceu? Não quero que você trabalhe mais para mim, eu quero que você seja meu sócio. Aí eu entrei na vida pública, literalmente. E foi a partir daí que a gente desbancou tudo e o trabalho realmente começou nessa área de comunicação pública. Naquela época, o Enoque, eu acho que é o mais novo aqui da turma. É o mais novo. Acho que ele nem sonhava com essa questão de mexer com vídeo, etc, tal, tudo mais. É que eu tinha 6 anos de idade, né? Eu tinha 6 anos. A gente já fazia essas coberturas de vídeo, cobertura de festa, até transmissão ao vivo a gente fazia, só que não existia o YouTube, não existia Instagram, nem nada nessa época. A gente fazia via streaming, igual a rádio hoje não tem streaming de áudio, a gente fazia streaming de vídeo no portal da prefeitura, entendeu? Então era muito assim... E a gente mandava o link para as pessoas via e-mail. Ó, pra você ver que doideira. Então, não tinha WhatsApp para mandar. Não tinha... Você mandava por SMS, mas o celular também não dava conta. Então, ou você assistia no computador ou no computador. Era um dia para chegar, né? Você não passou por isso, não, meu filho? Passou por isso. Eu sei, As pessoas tinham celular na época para acessar isso aí? Não, Tinha celular. Tartac, né? Celular não. O Elton não, porque o Elton também é velho. Ele cisma que ele é novo. Mas o Elton Isso aí não é do meu tempo. Ah, não. É assim. Lógico que é assim. assim. Sim, senhor. Não é do meu tempo. Você pegou boa parte disso aí. Eu, com 20 e poucos anos, com certeza. Enoque é mais velho que você, É então. mais ou menos minha idade, não? Mas- Quase minha idade. Mas você sabe que tudo isso hoje a gente vê, o YouTube, o Instagram só existe porque existiu essas tecnologias do passado, cara. Sim. A internet, por exemplo, eu comecei a fazer site para internet, trabalhar, porque hoje eu sou programador também. Aqui em Carlos Chagas, na época da 101,9. Por quê? Eu queria colocar 101,9 na internet também para as pessoas ouvirem. E o que eu fiz? Fui no Google, pesquisei como é que fazia site para internet e ali despontou uma outra habilidade que eu tinha de programar. Dali para frente, só que quando eu entrei na vida pública, eu larguei tudo isso e comecei a fazer programação para sistema de transparência pública. Aí é uma outra área. André, vamos falar da Fox Media, cara? Conta pra gente como é que ela atua, algum projeto que Então, aí durante essa caminhada, essas habilidades que eu fui adquirindo no meio do caminho, né? Aí, o que aconteceu? Eu sempre tive um espírito de empreendedor. E eu gosto disso, eu gosto de empreender, eu gosto de fazer a coisa acontecer. A Fox Media, ela nasceu em 2012, ela nasceu em Carlos Chagas, ela é de Carlos Chagas, o CNPJ dela é de Carlos Chagas. Então, tudo que de imposto vem para Carlos Chagas.
né? Isso é interessante, né? Que nós estávamos conversando. Foi uma situação que eu coloquei para meu sócio na época. Eu falei assim, não, você quer, mas eu quero que a empresa seja lá na minha cidade. Por mais que eu não vá atuar lá, a gente vai atuar em outra região, mas eu queria que fosse daqui porque Valadares já tem muita. Então é melhor impor ir para uma cidade menor, a cidade onde eu nasci, do que ir para uma cidade que já não tem tanta necessidade assim. Então a Fox Media ela nasceu para quê? Ela nasceu para fazer sistema de transparência pública, que é de portal transparência, que hoje é exigido em todos os órgãos públicos. A Fox Media ela nasceu para isso. A parte de comunicação veio depois, veio muito depois. Quando eu terminei a faculdade, falei assim, gente, tem uma área de comunicação que ela está carente desses órgãos públicos. Não existia Instagram, não existia Facebook, não existia nada disso. Como que a gente ia contornar essa situação de uma tecnologia que a gente nem sabia que existiria no futuro? Vamos fazer vídeo para esse povo. E onde não coloca esses vídeos? Em cada espaço público que tiver, a gente coloca uma televisão igual está essa aqui. Sim. E os vídeos vão rodar nesses lugares. Essa era a rede social dos órgãos públicos na época. Você colocava na UBS e estava lá uma televisão de 70 polegadas rodando todos os vídeos da prefeitura, tudo que fazia. Então o povo ficava assim, maravilhados com aquilo, porque, poxa... Eu fiquei sabendo disso aí também. Era a época do cheque, né? A pessoa usava cheque ainda. Não, mas eu uso até hoje. Usa até hoje. Isso aí é a história. É o quê? Cara, existe até hoje. Você sabe, Isso você aí só sabe, inventa. Isso aí inventa. você sabe preencher Minha um mãe cheque? contava a história pra mim do Rio. Você sabe Correio preencher um de Minas. cheque? Você sabe preencher um cheque? Nunca vi isso na minha vida. Nunca nem vi um cheque. Rapaz, Tá vendo? eu te falo, eu nunca vi também não, que eu nunca tive. Já escreveu um com H? A minha situação financeira nunca permitiu eu ter o cheque. Porque cheque, quem tinha cheque na época era quem tinha dinheiro. Hoje em dia a gente vê... Até hoje eu não sei se escreve R$1.000 ou R$1.000 uma pessoa. É R$1.000. É uma dúvida. E se você cruzar, né? Pra que serve? Rapaz, Vai Bom para para, reproduzir. bom para janeiro de 2026. É para reproduzir. e quando me falava que tinha que ser tal de predatário? Eu sei lá o que é predatário. Moço. Coloca lá, bom para não sei o quê. Eu tô pagando É predatário. bom pra mim. Nunca utilizei. O Graças a Deus. chorãozinho, chorão. As dívidas que eu tinha era tudo no cartão de crédito. André, professor também? Fui professor durante 2 anos na Univale. Professor de comunicação. Ou eu puxei o Univale. currículo, o homem é professor, mano, você Dei aula acredita? 2 anos na Univale. É mesmo? Os dois anos anteriores à política agora, a campanha política agora de 2024, eu dei aula lá. E aí eu pedi dispensa por conta da política, realmente, porque eu tinha que trabalhar na política, porque é o que dá o cash, né? E de Gogoboy, foi quanto tempo? Google Boy é recente. Google vai receber. Você sabe que ele tá com carro zero aí, né? Ele veio de Valadares, comprou o carro em Valadares, veio com carro zero. Os homens vão e para ele. Ó, patrão, você tá indo... Ah, não, vou em Valadares. Mas você tá indo pra sua cidade? Onde é que é? Vim aqui, cá é Cabo Chagas. Pelo amor de Deus, me libera. Ah, mas você tem que emplacar o carro, eu quero mostrar meus amigos, meu carro zero. Pelo amor de Deus, o senhor vai entender. Vai. Deixa eu mostrar. Na próxima sem placa. E deu certo. Vamos ver na volta, né? Não, o problema é que a volta... O problema é vir, né? Pra volta não, tá de A volta é boa. fácil. Ué. Porque, o problema é o frete que eu já vou fazer, né? Eu já vou levar um frete lá. Ah, é? Já pediu pra fazer um frete. Ô, moço, aí Se também. lascou. Aí gosta de uma godela, bicho. Jesus já pediu já um frete. Ô, André, vamos embora. Aqui vou abordar um assunto que eu sei tem a senha. Isso aí a gente Ixi, Maria. começou a falar, né? Marketing eleitoral. Os bastidores de um político. Rapaz, Da política, né? o marketing eleitoral, ele é um pouco complexo, mas quando você vai se envolvendo com aquilo, a gente fica, assim, como diz o Enoque, a gente pega um tesão pela coisa. A política, ela vicia, né, cara? Ela nos absorve, ela suga tudo que a gente tem. Uhum. Mas quando você está envolvido ali, você quer dar o melhor de si para fazer um trabalho legal, fazer uma campanha bacana, mostrar a imagem, mudar até ou mostrar a imagem do prefeito, e que não é fácil. Às vezes a gente fala muito com os candidatos a prefeitos quando a gente chega no local para fazer a primeira reunião. Prefeito, o que você pretende? Você pretende ganhar voto ou que as pessoas conheçam a sua nova imagem? O cara, não, eu quero voto. Então aí você tem que buscar um outro caminho. Qual que é o caminho? É X.
Não, eu quero só a minha imagem porque, de repente, ele quer prospectar pós-eleição. Né? Talvez ele não tenha interesse naquela eleição, ele tem na próxima. Porque acontece muita coisa. E a política tem muito isso, né? Você tem que primeiro, dependendo da situação, né? Você... E às vezes a gente pega um cara que ninguém conhece, mas que tem muita fibra para trabalhar, que é um exemplo, o Lucas, que você conheceu lá de Medina. Sim, o Lucas, fenômeno, o cara lá. Ó. Lucão, um abração para você, cara. Eu conheci ele lá na posse do deputado Gustavo Santana, lá em BH. O cara é fenômeno, o Rafael que me apresentou. Você também falou muito bem. O cara é fino. É um exemplo de... Hoje novo. Hoje ele é prefeito de Medina. O cara é prefeito de Medina. Eu falo muito que quando eu cheguei lá, a gente tinha uma pesquisa na mão, ele estava com 2 ou 3%. E a gente precisava mudar a imagem que as pessoas tinham dele. A imagem que as pessoas tinham dele é um cara trabalhador, ok, tal, tudo mais, é um cara família, só que é um cara que nunca esteve engajado na política. Nem em nada, ele não ia em evento político, ele não tinha parente político, então era um cara que não estava envolvido com aquilo ali, mas que queria ser o próximo prefeito de Medina. Ele veio para trabalhar com ele, não foi fácil não, a gente teve que articular com lideranças, a gente teve que juntar com outro grupo, às vezes tem isso, às vezes a gente tem uma oposição, às vezes a gente precisa trazer essa oposição para junto da gente para ganhar a eleição. Então, são estratégias que a gente vai utilizando durante esse período eleitoral, que não é fácil, porque a gente não fez um marketing político do Lucas, a gente fez um marketing eleitoral, porque tem uma diferença. O marketing político é o quê? Nem tem a vontade de ser candidato na próxima eleição. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar a imagem de NEM até a próxima eleição. Primeira imagem. Isso é marketing político. Transformar ele em político, no caso. Vamos transformar ele em político. Isso é marketing político. Agora, o marketing eleitoral, se você não teve tempo para trabalhar com a imagem do cara antes da política, você vai ter que partir para a agressividade no marketing eleitoral, que é durante o período de campanha, que é a partir do dia 1º de janeiro do período eleitoral até o final, no dia da votação. Porque até no dia da votação, a gente tem problema com comunicação, a gente tem problema em outras áreas da política, né? Do grupo político, e aí você envolve diversas coisas. Mas é algo que eu aprendi com o tempo, e para onde eu vou, com quem eu trabalho, eu sempre digo, cara, dê o melhor de si nessa área, porque não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente trabalha para ganhar, e a gente perde. A gente trabalha para tentar, pelo menos, chegar em segundo e a gente ganha. E a gente ganha. O caso seu, sim, você teve sucesso, porque o Lucas foi eleito, né? Foi eleito, mas faltando 2 meses para a eleição, eu já tinha conversado com ele. Lucas, a gente vai ganhar. Com 300 votos de frente. A pesquisa já tinha feito, já estava mais ou menos a gente noção, fazia né? pesquisa de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias a gente fazia pesquisa. Aí, num certo momento, no frevô do negócio, falei assim, Lucas, é 300 votos de frente e nada mais, nada menos que isso. Acabou que nós ganhamos com 440 votos de frente. Para Medina. André, na política, né? Desse marketing político, tem quanto tempo que você trabalha já nessa área? Já tem 2012, 15 anos, né? 15? Pois é, o que mudou? Lógico, né? De 15 anos para trás, nesse... Não, mas tem 15 anos. 15. Essa 2012, mudança 2012 para hoje, né? Porque hoje, assim, a política eu vi agora que foi todo no Instagram, cara. Nessa época, né? De 15 anos atrás. A política em si, ela mudou, né? Até as estratégias que a gente utiliza nos bastidores, né? Que não tem nada a ver com rede social, não tem nada a ver com a parte de comunicação. Essa parte é mais interessante, né? Entendeu? Os bastidores. Os bastidores ali, ele também mudou, porque a cabeça do eleitor mudou. A cabeça do eleitor é outra. Será? Enoque está com 22 anos. A cabeça do Enoque não é mais igual do pai dele, da mãe dele. Entendeu? Por quê? Ele é um cara que busca a tecnologia, né? Ele está sempre em busca ali de coisas tendenciosas. A informação chega muito mais fácil. Chega muito mais fácil, Em tempo muito real. mais rápida. Em tempo real. Né? Entendeu? Na verdade, a gente tem a máquina na mão hoje, que é o telefone, a comunicação, a informação, né? Exatamente. E aí, por dentro, nos bastidores, o que acontece? Hoje a gente tem as coisas mais organizadas, né? Coordenações, cada uma setorizada, cada um mexendo com sua parte. Antigamente todo mundo juntava e todo mundo fazia tudo. Não existe mais isso. Então, se você não organizar isso lá dentro, se você não tiver um calendário todo certinho do dia a dia do candidato a prefeito ou vereador, não funciona. E na parte de comunicação, igual a gente falando aqui,
tá mais fácil a informação, tá mais rápida, mas ao mesmo tempo que a gente fala que tá fácil e rápida, ela tá problemática. Por quê? Porque tem muita fake news. Então, aí, às vezes a informação chega distorcida pro usuário, né? Pro eleitor. E isso complica. Distorcida não, chega toda errada mesmo. Distorcida é bondade sua. É que a gente Chega torta, empenada. A gente tem mania de falar no jornalismo que ela chega distorcida ou com ruídos. Mas é isso mesmo, você está falando. Chega torta, empenada, toda mentirosa, errada, toda mentirosa. tendenciosa. Né? Tá muito mais fácil de você jogar uma fake news hoje no ar e todo mundo captar a fake news do que realmente buscar a informação correta. Isso é muito complicado. E virou uma estratégia também espalhar fake news. Também faz parte do processo. Exatamente. Foi isso que tirou, naquela conversa que a gente teve, a gente conversou aqui no off, foi que me tirou o tesão assim da política. Porque Estratégia, hoje em dia você tem meio pra tudo. Só que aí você tem literalmente pra tudo, até pra coisa ruim. Virou uma estratégia. Você precisa usar, às vezes, Mas de alguns... sempre tem dos dois lados, né? Então é quem vai mandar a fake news mais eficiente. Mas, É isso aí. Mas, André, mas isso também é estratégia, não é? Estratégia, e dentro da empresa a gente tem uma área só para cuidar disso. Mas cuidar como? Absorver, né? E ao mesmo tempo expandir. Sim. Olha Por só, quê? absorver e expandir. Por quê? Porque infelizmente nós estamos ali ou ganha ou perde. Nós não estamos ali para ficar em cima do muro. Sim. Né? E toda política, e marqueteiro que virar para mim e falar É tudo ou nada, meu irmão. marqueteiro falar para mim falar É que, selva. que não tem um setor ali só para cuidar daquilo, é mentira. Uhum. Tem um setor para cuidar daquilo ali, até mesmo para corrigir os conflitos que vão ter, que tem durante a campanha. Sim. Né? Tem que ter para corrigir. E às vezes a gente faz algo assim, talvez não seja fake news, mas que seja algo real, né? Na grande maioria das vezes os marqueteiros sérios tal fazem a coisa real, o que realmente aconteceu. Nós vamos colocar de forma diferente. É lógico que nós não vamos mentir, né? Mas vamos colocar de um jeito diferente para que dê impacto no eleitor que vai receber aquilo. E isso é bem legal, porque tipo, você vai chegar pro, sei lá, pro prefeito, pro vereador e falar assim, então, o que as pessoas podem usar para te atacar? Você já tem que esperar aquilo ali para falar, tipo, que seja uma fake news, sei lá, o cara bateu na mãe. Ficamos sabendo que você bateu na sua mãe, é verdade? Não, isso aqui que aconteceu, beleza, vamos trabalhar isso aqui para a próxima vez. Se alguém falar isso Mas aqui... aí onde é que André entra nessa parada Cara, aí? inclusive, eu tive um exemplo que o Enoque está falando aí, nessa política agora, eu peguei uma cidade, o cara tinha muito dinheiro, um cara milionário, e a primeira coisa que eu pergunto a qualquer candidato é: tem alguma coisa que possa impedir você de participar da política ou que possa acontecer durante o período eleitoral que vá queimar a sua imagem? Dever a praça dá problema, né? É ruim. Um VA por isso que devendo. você não candidata. É lógico. É a primeira- Pensa aí, ele tá me devendo, quer ser Você vereador. sabe até hoje como é que você pagou o carro que você tá. Pois Minha mulher também Celular na mesma semana, as coisas... Não, vou te interromper. Segura essa fala aí. Segura essa fala Apareceu sua. tudo de uma vez? Não, segura essa Começo. fala aí. Eu montando o podcast, eu comprei muita coisa na internet. Eu sou igual você. Eu dou muito valor a Carlos Chagas. O que não tem aqui, Tem que eu comprar fora, compro né? aqui. Tem jeito. Eu compro na internet. E devido à montagem aqui, foi chegando muita coisa lá em casa. Eu já tinha trocado o carro. Uma moto de calantra chegando nova agora. E Não sabe. E falando de mim. escuta, André, escuta. E chegando, porque eu moro em cima e minha família, meu pai mora embaixo, para minha mãe. Você já está querendo tirar Eles são idosos. Não, colocar nunca. um apartamento novo. Aí jamais. Tá Escuta. construindo, tá construindo. Não, e vou construir. Presta atenção, mano. Aí o que acontece? Chegou muita coisa da internet. Mercado Livre toda hora chegava lá. O rapazinho chegava ali, ô Deus, pode jogar aí. O cara já estava dormindo lá, né? Aí mãe, quem me contou foi pai. A mãe falou assim, "Ô, mãe, o nome de pai é João, o apelido é Zinho, né? Aí a mãe falou assim, ó Zinho, tem um trem errado. Aí, o que é, Ana? Isso aí não é não, tá? Gente, toda hora chega esses trem aí da internet aí, que eu não sei onde é que é aí. Nós temos que conversar com o Lidiamar. Aí pai foi me chamando um dia lá, né? E Raninha lá. Toda hora a Raninha recebeu, eu fico na rua. Aí pai me chamou no canto, mãe não sabia não. Ó, senta aqui. Aí sentei no sofá. O que foi, moço? Correria? O que você está mexendo? Porque
tem um trem errado. Falei, não é droga. É um tal de influência aí, esse que não presta não. É um tal de Eu influência. caí nessa área aí, cara. Aí, aqui eu braço Você falou direito. pra ele que você é usuário de Instagram? Sou usuário do Instagram. Ô, meu filho. Às vezes eu comecei a mexer com o preciso- TikTok ultimamente. Não. Poxa, pai. Aí falou comigo, ô, meu filho, eu já te ensinei tudo. Mas não mexe com porqueira errada, não. Eu falei, não, pai, não é nada errado, não. E aí expliquei Só bem o mexe que com era e porqueira tal. Só porqueira boa. Usuário do Instagram. Vai, continua aí, que eu te interrompi. Foi no caso do milionário. Volta no caso aí que eu quero saber. E a primeira pergunta que a gente faz é se o camarada tem alguma coisa que possa impedir ele, ou então que vai queimar a imagem dele durante o caminho, durante o percurso ali da caminhada. O cara falou que não tinha nada. Mas, Alder, mas tem gente que tem. Pois é, mas talvez você tenha uma dívida com um banco, alguma coisa Sim. assim, numa lojinha, ok? Passa, né? Mas alguma coisa que realmente... O CPF passa, né? CPF passa. Alguma coisa que realmente seja agressiva, que vai impactar na política. Você falou que não, tinha não, beleza. Passou um mês e meio da pré-campanha dele que a gente estava fazendo, apareceu justamente isso. Um processo dele, de uma ex-mulher, Ainda mais processo. que no processo constava de que ele espancava as duas filhas que ele tinha com a ex-esposa, né? Um espancamento e tal. Na verdade não foi espancamento, na verdade foi bateu, né? Bateu nas meninas e aí, Olha um pouco. e aí entrou num processo com ele sobre isso. E Deu uma pauladinha na cabeça da... espalhou isso na cidade, irmão. Nossa. Espalhou o processo. Todo mundo tinha o processo na mão. E o único que não tinha era quem? O coordenador da campanha, que era eu. Você não tinha. Não Depois tinha, eu que. não sabia. Depois que espalhou, Ele tinha- ele me ligou. André, aconteceu isso e isso. Aí eu peguei o carro, fui lá na cidade dele, com urgência. Cheguei lá. O que aconteceu? Mas não tem aqui constante, porque tudo que... Isso é importante. Tudo que a gente faz, a entrevista, o briefing ali com o prefeito, a gente grava. Em áudio. Entendeu? Pra quê? Porque se a gente precisar depois... É gravar, ter uma história, cara? Eu gravo. Compliance. Por quê? Porque se ele falar que não falou, tá aqui. Tá gravado. Sim. Você falou comigo que você não tinha nada e de repente aparece um trem desse aqui, eu não tenho nem o que fazer. E aquele processo poderia tirar ele da política. Aí vem um trabalho de resolver isso Resultado aí, que ele né? foi eleito? Resultado que ele desistiu no meio do caminho. Ah, Pulou do. Eu queria saber. Só que Pulou não- do barco. Só que não por isso, né? Foi por Sim. outra situação dele lá, que ele não queria mais. Mas aí a gente fez consultoria com o pessoal do jurídico. O pessoal do jurídico falou que não tinha problema, que ele podia continuar, tocar o barco, que ele poderia entrar assim nas urnas. Preste atenção. Pode bater nos filhos. Isso serve para você aí que está querendo ser candidato, né? O prefeito, não sei. Toma cuidado, gente. Paga direitinho os trem. espanca, mas não espalha. É, pô. Bate, Eu só mas quis render o corte mesmo. organize, não deixa fica a pessoa devendo a que for praia. espancada e espalhar. Porque numa situação igual a essa, se ele fala com a gente que tinha acontecido isso, que existia um Tinha um processo, processo. porque o processo não foi da noite pro dia, o processo já tinha sido de antes. Sim. Tinha esse processo. E será que ele estava? Acho que ele estava consciente, né? Já estava, só que ele não quis falar. Ciente. Ele já estava ciente, mas Ciente. não quis falar. Mas se ele fala, o que a gente ia fazer? Um dossiê, já ia deixar tudo preparado, porque se isso viesse à tona igual veio, a gente já estava preparado para a situação. Só que quando pegou de surpresa, a gente já não estava mais. Já tinha que montar uma estratégia em cima disso, inclusive. Em cima disso, aí você tem que deslocar a equipe, equipe de vídeo, aí o pessoal da assessoria de comunicação tem que vir também para tentar amenizar a situação, e você tem que fazer reunião com o grupo todo para explicar a situação. E André, então assim, o cara ele estava ciente dessa falha, né, nessa falha de Street Fighter. Deslize. Não deslize. Ele deslizou a mão na cara de alguém. Era só a forma dele já caminhar com os filhos. Você é um deslize que foi um deslize que valeu, assim, a eleição dele, né? Porque ele desistiu, gastou muito dinheiro, deve ter gastado aí uns 150 mil. Ele desistiu por conta Nossa. dessa questão. 150 mil porque ele desistiu Mas, antes de começar a mas política. lógico que foi o pivô, né? Ou não? Ou ele já estava. Não, eu acho que não foi o pivô, mas, Foi não, mas- com mas- certeza mas- Contribuiu. contribuiu, sem dúvida nenhuma. O cara, quando chega numa situação dessa... Ó, gente, eu não posso esquecer, né, nossos parceiros, a Mais Odonto. Se você está precisando de um tratamento odontológico, a Mais Odonto está aqui para resolver seu problema. Não é só um escritório odontológico, porque lá tem desconto de 50% até 70%, sabia, André? 70%. De 50% até 70%. É doido. Eu levei bolão lá, a gente vai mostrar Eu o vou lá vídeo fazer depois. manutenção do meu pai. Uai, tá à vontade, lá em Nanuque.
Viu? Vou levar bolão lá, a gente vai mostrar o trabalho de bolão, tá quase pronto. Então, um abraço para mais odonto aí, tamo junto. Eu tenho duas pessoas para conversar aqui, não só, André. Primeiro esse... Eu tô esperando, é porque todo podcast tem um presente pro convidado. Calma. O que é que... Calma, tá chegando. É da Mais Odonto? É, mais odonto. Uma limpeza. Mais odonto, uma limpeza pros dentes de Wellington. Tá por conta, mais odonto. Vamos falar desse cara aqui. Se tomar banho já tá bom. Não, tá, ué. Vem pra cá, queria que eu passasse lá no supermercado pra comprar ração pra cachorro aí, não. Espera. Acabou, ué. Era um presente. Vamos falar desse cara aqui e vamos falar desse fenômeno que está indo embora hoje, está indo para fora do país. Infelizmente está indo, que eu não queria que ele fosse, não, mas O bom é que ele vai tomar muito vinho. Ele vai. não dirija em Portugal, pelo amor de Deus. Isso é novo, viu, gente? Eu fiquei sabendo que ele vai trabalhar de Uber lá. E vai ser Uber Black. Ele vai falar o porquê. Fala pra gente aí. Fala aí, ó. Chegar ao seu destino. Isso aí, se eu capotei um carro em Portugal na reta a 60 km por hora. Mas não, mas como? O pneu furou na reta 60, você encapotou o carro? É, porque tipo assim. Eu te entendo. É por isso que ele tá com carro zero. Porque Não, eu te entendo que eu já capotei 2 carros. 2 carros. Meu amigo. Pelo amor de Deus. Ah, então eu tô no primeiro, tô no meu primeiro ainda. Tá ótimo. Respeitei. Deus que me livre sempre. Você tem? Então, sou Enoch, eu trabalho como filmmaker, já fui designer, já capinei quintal e já fui. Como é que eu vou falar? Semana que vem já volta pra profissão de capinar quintal já. E já fui, como é que fala? Operador de frigorífico. Mas aqui, você já foi? você já foi design? Não, aí. Ladrão. Carrega manta de carne nas costas. Operador de frigorífico? Operador de frigorífico. Cadê? Não vai saber. Na verdade, Tá abençoado. eu trabalhava na congelação lá. Eu comecei lá de baixo, carregando carne nas costas, e depois virei... tipo, Congelação? subir. Congelação? Eu congelo as carnes para depois exportar. Aí depois eu evoluí em Portugal, aí- consegui não, bater não é de congelação, é frio maker. É frio. Nossa, velho. Frio maker. Eu faço frio. Aí foi da hora que você... Aí eu virei operador daquelas... Poxa, como é que fala? Daquele... Empilhadeira. De empilhadeira, já Mas isso foi mexi lá em em empilhadeira Portugal, lá velho? em Portugal. Você capotou em brincadeira? Também. E também, vamos voltar lá para Portugal para quem sabe assumir o cargo aí de empilhadeira, depois começar a mexer com boi aí, a gente que sabe. Também comecei a fazer telão lá em Portugal, sabia? Montava telão de show. Sério? Portugal é Estamos maravilhoso. precisando de Gente. alguém pra montar aqui pra nós. Mas aqui, vem embora, mas assim, você vem embora porque você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos em Portugal. Aí vem embora porque capotou o carro, não, né? Também. Eu capotei o carro e eu fiquei muito ruim da cabeça. Capotei Comecei a o ficar carro, muito pá. ansioso. Aí o que Sério? aconteceu? Aí eu tava lá de boa, você quer saber de uma? Capotei essa merda de carro, eu quero ir pro meu país. Mas esse Que se foda Portugal. Não tem constrangimento você falar isso aqui, não, né? Daqui a pouco você fica chateado. Não. Ah, Aí tá eu bom. falei assim, que se foda. Já passou já, né? Já Eu passou. só quero comer a comida gostosa De Carlos Chagas do Brasil. E quero ir embora. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente recebi o salário do mês, peguei minha mochila, coloquei umas roupas dentro da mochila e vou embora. E foda-se, deixei tudo lá. E vim pra cá. Aí eu cheguei aqui, Homem coragem. parei lá Tudo que eu no... falo é as dívidas. Tudo que eu falo é dívida. Aí eu cheguei aqui, parei lá naquelas lanchonetes de beira estrada, coxinha R$12. Aí eu falei, puta que pariu, por que eu vim pro Brasil? Uma coxinha 12 conta R$12 uma coxinha. Aí eu comi a coxinha, a melhor coxinha do país. Sério? Meu Deus, aqui a comida é muito boa, Lá- muito temperada. Lá é ruim assim? Não é que é ruim, é que lá eles não usam tanto tempero assim. Você vai comer um peixe e vai ser muito bom. Agora, coxinha, poxa, minha mãe comprou coxinha lá tá, você agora fala o de tempero, 5, entendi. 6 euros. Multiplica por 6 aí agora. Uma coxinha dá R$36, não compensa. Enoque, então tô indo. Voltei. Aí vem embora. vem embora pro país. Aí eu voltei e comecei a trabalhar como filmmaker. Você nunca trabalhou de Nunca filmmaker? trabalhei. Eu era designer, inclusive. O Wellington que me ensinou a ser designer. Nossa senhora, por isso você tá uma bosta. Por isso tá ruim. Tem que aprender de novo. Tem que aprender tudo de você. Pouca gente sabe, mas que nem eu era office boy, aí eu vi o Wellington trabalhar, aí eu trocava alguns produtos. Ele, aí eu, ele, te, ele te seduziu? Você era office boy? eu pagava conta no Lá banco. não, desculpa. Eu pagava conta, eu ia no banco fazer esse trem. E eu não vou mentir pra você, não. Não, mas quando você começou a trabalhar, sim, tá certo. Mas você não editava também, não? Nada. Ué. Aí eu comecei a mexer, trocar. E o Wellington tá querendo te contratar agora. Eu, Você se não- fosse você não você, ia Essa embora, parte não, vamos cara. cortar também. Aqui, aí você começou. Aí eu Então, comecei- por culpa desse rapaz aqui, Foi então. tudo culpa de Wellington. Então, pra você ver como é que tá interligado. Aí depois disso, Hã?
o Wellington foi embora e eu assumi o lugar dele. Aí, tá. Aí Na verdade, ele começou... ajeitou as coisas pra ele assumir o lugar. Na verdade, ele mandou você embora. Por trás eu tava Nossa, toda meu hora... lugar tomou. Meu lugar. Tomou seu lugar. Já tá feito. Eu puxei o tapete de Puxou o Wellington. tapete. Deu uma rasteira. Deu uma E rasteira. consegui o lugar dele. Aí depois que eu consegui o lugar dele, o que aconteceu? Cheguei no meu ápice, que eu acho que foi no design. Aí quando eu comecei a tomar saco assim, cara, tá bom, já sei fazer isso tudo. Sim. Agora eu tô começando a ter que lidar com gente. Eu não gostei muito de lidar com gente. Você Aí não eu- gostou? Não gostei. Mas a gente se dá tão bem, cara, quando a gente vai fazer os vídeos. Porque a gente bebe, né? A pessoa que não bebe é ruim, né? Aí eu fui embora para Portugal. Voltei. Quando eu voltei, recebi a proposta de aprender a mexer com vídeo. Eu vim para cá para mexer com UX. Então, você foi em Portugal duas? Foi, voltou? Foi. Não, eu fui, agora eu tô indo de novo. Aí quando eu voltei a primeira vez, Sim. eu comecei a mexer com vídeo. E aí ano passado eu comecei a mexer com vídeo. E graças a Deus hoje eu atingi tipo um nível bom, né? Hoje eu acho que eu me considero um bom filmmaker. Você é referência. A gente fala brincando e tudo, E mas aí, Enoch é um cara da mesma forma que referência. você também tá por trás desse marketing político, aí eu comecei a trabalhar filmando prefeito, filmando empresa, filmando aqui e ali. Tenta começar isso lá em Portugal, moço. Comprou uma câmera e... Você acha Cara, que não, lá em Enoch? Portugal é assim, lá você vai numa cidade tamanho de Carlos Chagas, tem 4 supermercados que é rede de supermercado, eles têm um marketing completo. Fora isso, você não vê, tipo... Cara, aqui tem mais loja do que muita cidade lá. Tipo assim, lá não tem. Lá eles não investem em marketing. Eles não usam muito o Instagram. É, Apesar de ser conhecido, não usam muito Instagram, Facebook. Acho que o brasileiro em si, eu acho que a gente tem essa energia de marketing. Na verdade, né, nas redes A sociais. gente virou refém de rede social. Então, o Brasil e os Estados Unidos, pra mim, é uma coisa que é fora do padrão do mundo. Eu acho que até porque o nosso consumo é muito maior. Nos Estados Unidos e Brasil é muito maior do que esses outros países. Os outros países não são consumistas que a gente é. A gente é muito consumidor. E é por isso que aqui no Brasil, a nossa onda de influência é muito maior. Você vê aqui influência. Poxa, você vem aqui no Carlos Chagas, tem você de influência. Vai no Nanuque, tem mais Cada lá lugar com as tem influências. Tem até o Flotone, tem uma porrada de influência. É. Então, isso tudo tá interligado. Aí tá bom. Aí eu comecei a trabalhar com, sei lá, com o prefeito aqui e tal. E eu comecei a entender e conviver com pessoas que nem André. Que aí você vai entender Chatas, como é que funciona. Nossa, é horrível, cara. É horrível. Mas tem que ser- não pode fazer. E eu Mas é comecei chato, a entender Tem que ser chato. o porquê que a gente faz as coisas. Por que eu tô filmando desse jeito? Por que sua comunicação tem que ser precisa e tudo que você faz, querendo ou não, é para atingir um objetivo específico. Você vai fazer isso aqui inconscientemente. Então, esse podcast aqui que você está fazendo, você vai conseguir uma notoriedade que você talvez Não planejou. não Não planejou. planejou, é. Então, o jeito que você vai dirigir esse podcast, as pessoas que você vai chamar, Sim. vai definir uma visão das pessoas sobre você. Enoquinho, No sábado. cara, então assim, eu tenho que desejar, né, seu retorno e Deus abençoe. Amém. Que você... A gente não queria que você fosse, na É, verdade. não, ele já sabe disso. Eu acho que não tinha Cara, necessidade eu só tô nenhuma dele ir indo embora. Porque eu quero ter meu nome aqui como patrocinador. Aí ele vai ter um patrocinador quer internacional. internacional. Eu quero ler mais de nosso patrocinador internacional. Lá de Enoch. Portugal, Lá de um abraço pro meu amigo, Não vai fala ser Portugal, não, empresário. Portugal. Não, tem nada de olha aí, você tá doido? Fala Eu da vou- Europa. Da Eu Europa, vou- vai Europa. Da Europa, não. Tá lá na Tá vendo Europa. a ilusão? Uma coisa é falar Portugal. Ele tá lá na Europa. O europeu, poxa. Quando eu viajo, eu falo, eu tô indo pro Pena. É uma viagem. É 17 quilômetros, Você tem mas... vergonha de falar? Ô, Elton, acho que a gente tinha que alinhar isso, porque toda vez que eu falo presidente Pena, você não vai querer falar aqui ao vivo. Não pode querer nada dúvida, eu tenho Você vai certeza. para Presidente Pena. Hã? Estou indo no distrito ao lado da fazenda de Fred. Isso, não, Acabou, irmão. não. Estamos vendendo a ilusão de ser tão Ó. bom quanto o de Fred. Quanto jogador. Ô, André, não Vendendo tenta entrar na ilusão, minha vendendo mente. Eu tô indo pro Pena. Agora nós que nunca não viaja a gravação. É, É, e agora tem tá asfalto, soltado, pronto. Pode ser Até considerado mais só. viagem? Não, mas é o seu caso. São 20 aí. quilômetros daqui lá. 17, viu? Não é isso tudo não, 20 não. Respeito. 17. Diminuiu bastante. Enoquinho, Deus abençoe você, vai dar tudo certo. Tá A gente aí. ainda vai continuar ainda trocando ideia. Eu preciso de pegar o você. ônibus agora? Não, eu tô dando. Eu só tô dando. Eu só tô dando. Você vai de Rio Doce? Deus A gente tem que abençoe. torcer pra dar certo, né, bicho? Porque a vontade não é curta. Tomara que não dê certo e ele fique por aqui e volta logo. Mas a gente tem A que torcer cerveja pelo acabou, cara. produção. Ô, a produção, Depois que você errado, eu traz mais uma pra nós. Falar nisso, era pra eu te dar uma dica. Nosso amigo Tecão, um abraço. José Ele Ricardo. tem um contato que você não vai gastar dinheiro com avião, porque ele disse que tem um portal
Tem um portal? Tem um lugar que tem um portal. Você sabia que Teco Você tem... vai pra outro lugar, você Teco não gasta com a vida. tá estudando essas falas todas aí. Tem um portal aí que te manda Existe um portal, o difícil é achar. Existe um portal aí que... Existe um portal, tem que saber onde é que tá. tem que saber. Esse portal tem que saber onde é que tá. Porque aí você encontrando esse portal, você vai para qualquer lugar do planeta. É um buraco de minhoca? Olha, cuidado de você voltar no tempo. Então, assim, meu amigo José Ricardo, tô mentindo, né? Não. José Ele Ricardo. fala sempre desse portal, só que eu não viajo muito. Mas ele... Se eu achasse o portal daqui pra Valadares... É que eu nem encontrei esse portal. Ô, Tecão, um abração pra você, meu amigo. Mas a gente fala brincando, não, isso é sério. Isso é Também sério. conheço muita gente que viaja. Valeu, produção. A produção tá... Eles é o seguinte, eles enchem por copo deles primeiro, pra depois colocar aqui. Aí, tá cheio aí. Os caras não estão nem beber a que tinha lá. É de falar que verdade. Eu ia beber, que eu não vou beber, não. A Estela podia Vou deixar. né? Nas cortas dessa parte, ele pode ver. Minha vizinha já me estela na vida refresco. Não. Depois eu vou voltar com o André e vamos finalizar. Então, fechou. Agora é o seguinte. Eu bati um papo com o convidado, assim, não que os outros sejam, porque aqui nós estamos, esses dois aqui tá, como se diz, já. convidados também, mas a gente trouxe o André, porque aproveitou o André, como André, vocês viram, o André não mora em Carlos Chagas, mora em Valadares, aí eu queria sugar um pouco desse cara. Mas agora vamos falar desse outro fenômeno, que é meu brother, que me ajuda pra caramba, não vai emocionar não. Ele foi embora para Carlos Chagas. Vai chorar. Vim embora. Não, você foi embora, depois voltou, aí a gente trouxe ele, Vai chorar. lacei lá e falou, não, você tem que vir porque já deu, fica sozinho lá no São Mateus, ficava ligando pra gente, ligava pra ele, fazendo vídeo, vem cá tomar um, aí ele chorava, aí começou a tomar remédio de depressão e tal, aí está aqui o Wellington Moreira, o meu parceiro. Poxa, fale de você, meu amor. Fala o quê? Aí eu quero que você igual, dá uma penteadinha, igual a Enoch falou aí, porque a história sua é bacana, é bonita. Você. Não, mas Você peraí. fala na área do design? Não. Eles tão É, falando pessoal e da área do design. Como é que você começou? Nasci em 1980. 80? Mas você Eu sou de 89. 89. Mentira, pô. Ele tem um medo de falar que ele é velho. É um medo do. Eu sou assim, é mais de 90, né? Se for olhar no mapa astral, No mapa astral? já sou já de 90. Ah, é? Você mexe com esse Por que trem tu de tá astrologia? Você se identifica? Que a gente acredita. É porque ele achou um portal de teco, pô. Aí vai dar Você essa. se identifica como de 90. Entendi. Eu me identifico como de 90. Ô, Ney, como é que começou, assim, logo o início, né? Você pegou o marketing, a questão. Marketing não, a questão do. Eu aprendi, não acidentalmente, eu trabalhava numa lan house, A Lan House. só que aqui tinha um problema que quando a internet caía, só voltava no outro dia. E o que eu ia ficar fazendo na lan house? Você viu, André? Lan House não é novo. Você vê que ele é. Você conhece Lan Meu House, primeiro não? emprego. Você conhece Lan House, Um não? pouquinho de Lan House. Meu primeiro emprego. Nossa, Mas você começou. Ganhava R$200 por mês. Você começou na Lan House, então. 200, vamos lá. Olha Gastava aí, tudo na Que padaria. era rico, que era assim, então. Você era rico, aí. 1980. Ei, padaria, mano. É do isso. Mas aqui, era de quem a Lan House? Você lembra? Era de Jefim, amigão meu, estudava comigo. Ah, tá. Onde era essa Lan House? Perto do Mazapop. Um pouquinho mais à frente. Eu não morava aqui, não. Na época. Faz propaganda aí, essa Ué. porra, qualquer coisa. Morava sim, acho que não. Era do lado do Bazapop. Era. Ah, Isso aí eu tinha 17 anos. Aí eu comecei, como a internet ia embora e eu só tinha o Photoshop instalado, aí eu começava Ih, pá, como Mexer, é que fazer era a internet montagens. naquela época? Era de escada? não, o André era. Fora, Via rádio. Veio a rádio. Aí pro pessoal Aí você falar, começou- a internet tinha que vir dinâmico. Aqui, Foi André que instalou a internet, programando também. aqui você começou a brincar Brincar, fazer montagem. Montagem com, com as montagem. falas. Então você trabalhava demais, porque a internet ficava É fora. porque eu tinha que cumprir horário, né? Eu tinha que ficar Sim. lá. Ah, não, naquela época era Velox. Da Oi, você lembra? Não. Não, acho que lá ainda não era Velox. Pode não. ser que era Jump to Net. Ave Maria, aí também não. Não, aí também é antigo. Aí nós não nem sabemos o que é. Aí é daquelas de você E tinha você que sabe que discar. existe a Jump to Net até hoje? É mesmo? Existe, sério. Você acredita que existe? Aonde? Hoje aqui o dono dela é o Carlinho da
Só internet. Só que a Jump2Net não mexe mais com a internet aqui em Carlos Chagas. Agora não tem mais esse problema de cair. Aí, tá vendo? Não tem Agora problema, não tem mais porque problema. nós temos Speednet. Agora sim. A melhor de Mas a Carlos Chagas. Jump2Net, ela hoje atua em Valadares. Uhum. É daqui. E ela é daqui também, o CNPJ dela, mas ela atua lá. Ela não atua aqui dentro de Carlos Chagas. A Jump2Net, ela é estrônica do Carlinhos. Sim, né? Aí tá. Aí nessas falhas da internet, você começou a brincar de editar e tal. Até que eu comecei No Paint. a ganhar um dinheirinho. Era o Paint? Photoshop. 7.0. Aí você Já era guerreiro, né? Tempo, guerreiro. Aprendendo na força do ódio. Não tinha nada pra fazer, né? E seu irmão? Ensinava nada, não? Eu não tinha noção do que ele fazia, não. Gosto. Eu não tinha noção gosto da de design. profissão, entendeu? Eu não sabia o que um design fazia. Eu fazia montagem, então alguém pediu, faz um convitinho pra mim. Aí eu aprendendo, muda isso aqui na foto pra mim. Falsifica, né? E nessa época sua, você lembra que se tinha o cara que fazia? Hã? Nessa época sua, você lembra se tinha alguém que fazia top, que já era. Eu via tutorial no YouTube. É. Tutorial no YouTube. Não Existia tinha alguém. então? Não tinha referência, Carlos Chagas, não, né? Não tinha. Não tinha não. Ah. Em Carlos Chagas não tinha não. É uma profissão relativamente... Seu irmão já morava Esse tempo, fora, né? Já morava. Ele morava em Valadares ainda. Era. Eu cheguei a trabalhar com o irmão dele lá. Gosto. Na empresa de site. Ah, tá. Eu participava, eu entrava naquelas comunidades na época do Orkut, só de fazendinha. montagem. Aí eles faziam desafios. Quem fazia, por exemplo? Do Orkut. Tem essa casa, eles botavam foto de uma casa. Faça a melhor montagem dessa casa. Aí você botava numa tempestade, o outro botava a casa no meio de alguma Você já coisa. tá entrando Aí no você X-Men era tipo um Evolution concurso, já. quem fazia a melhor montagem dessa casa. Isso aí eu fazia muitos desafios aí. Aí você ganhava. Deve ter ganhado uma vez ou duas. É mesmo. Mas, Aí começou a destacar. Aí começou a viciar no joguinho da Fazendinha do Orkut. Fazenda Feliz, né? Colheita Aí você começou a estudar, melhorar, pererê, comprar, né? Não estudava. Tu tá tentando ajudar eu? É impossível. Porque o cara hoje. Tutorial de YouTube era um estudo que tinha pra fazer. Era um estudo que tinha pra fazer. Eu pensando, como é que eu consigo fazer isso? Aí eu ia procurar. Mas a internet tem infinitas possibilidades de você aprender, cara. Só que nisso aí, tipo assim, fazendo isso eu vi que eu gostava de fazer. Aí virou profissão, né? A partir do momento que eu comecei a fazer um dinheirinho, que eu gosto, aí foi. Aí eu entrei fui trabalhar na Mucuri, na cooperativa. Na cooperativa Mucuri. E lá eu fazia o design deles. Aí você já fazia de forma profissional. Aí... Você já foi já para trabalhar no design na Não, eu Colvan? trabalhava no escritório. Trabalhei nos DAT lá, tá no DAT. Fui pro Sim. comercial com o Luciano, mas mesmo assim ainda fazendo o design deles. De vez em quando eu saía, Já bati ia a pro bola no TI design. pra fazer o design. E foi aí que eu fui especializando. Aí depois de Menino é bom. Não, ela é. depois de uns Pode depois de elogiar uns, depois de uns 3 anos lá, aí eu fui trabalhar com o Yuski. Com os Eu fiquei produções. 10 anos lá no Yuski. Caramba! 10 anos. De lá passou o Matheus. Ah, não, tem a Sopec. Eu lembro da Sopec. Você esqueceu, ué. Eu fiquei 10 meses nessa peça. Ah, foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Foi pouco De tempo. lá eu fui pra Yuski. Mas também mexia com design, não. Sopec era outra. Também. Também? Ah, você já pegou, né? Já sabia que você mexia, todo mundo queria. É porque nunca teve aqui aquela... Nessa época não tinha uma cultura de você pagar muito seja pra rede social, seja... Era mais pra fazer panfletinho, o outdoor... Era tipo uma ajuda, né? A época das Cartão de- gráficas, inclusive. Até Sim. porque antigamente você gastava muito pra fazer cartão de visita, esses trem. Hoje em dia é a rede social. Era banner, essas coisas, né? Faz banner. Até porque é o que a André falou também. Nossa vida mudou. Hoje a gente já começa a mexer um pouquinho nos artes, no sentido mais 3D, já começa a fazer umas coisas diferentes, animação. Então, André, a política diferente de André, agora a estratégia tinha que ser uma estratégia com redes sociais também, uma estratégia com informação diferente. Mas na verdade esse podcast eu quis fazer por quê? Primeiro, porque esse cara chegou aqui, caiu de paraquedas nesse final de semana. Esse outro tá indo embora pra Europa. 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 Euro? E assim, eu quis juntar justamente fazer, como se diz, o supra-sumo. Tem mais aí, tem o nosso amigo Marcos, filho de Ricardo Viana também, que é fenômeno. Ele deve estar por aqui. Então, assim, eu quis colocar esses caras, porque aqui está comunicação, aqui está influência, está design, Audiovisual. o audiovisual está todo aqui, nesses 3 caras aqui. Os caras são fenômenos aqui.
nem falar reda. É os paraquedas, porra, de momento é pra não mostrar mais o caseiro. Aí, assim, então, assim, esse podcast eu quis fazer justamente porque aproveitar os dois, né? Eu e nem nós estamos quase morando juntos. E aqui tá como se diz, o supra-sumo, né? Da mídia. Então, eu queria fazer isso, juntar a Liga da Justiça para vocês entenderem o que é marketing, comunicação. E eu acho que Carlos Chagas, ela tem conversar com a Enoch aqui, essas cidades menores, ela tem potencial para ter empresas que realmente tomem conta dos negócios dessas lojas, das indústrias, de fábricas, etc. Elas têm um potencial para isso. Mas a cidade precisa ter uma empresa organizada, estruturada, que chega e que atenda o cliente. A gente falava aqui com a Enoch, eu e o Enoch, a gente conversava aqui em off, conversamos bastante na hora que você saiu, a gente falava que hoje o mundo está muito automático, né? As coisas estão automáticas, os lojistas estão automáticos, por conta de rede social, inteligência artificial. E onde está a humanização das coisas? É justamente isso. Quando eu falo, a gente tem que vender uma ilusão para o cliente, não é vender coisas mirabolantes. Não é mentira, não é vender a mentira. Mas é o quê? É trazer a ilusão de que nós estamos próximos, estamos aqui para te abraçar. Sim. Entendeu? É essa proximidade com o cliente, essa humanização do serviço que a gente presta. E Carlos Chagas tem potencial para isso. Trazer um sonho. André, e Carlos Chagas, assim, do tempo para cá, Enoch sabe, a gente troca muita ideia em questão de influências, dessas coisas, que a gente trabalha na área. Carlos Chagas está começando a enxergar, está começando a dar... Nessa questão aí, Carlos Chagas, acho que não só Carlos Chagas, né? Nessa área, é uma coisa antes da pandemia. Da pandemia, principalmente aqui evoluiu muito essa questão de marketing, rede social, marketing digital, após a... Mas muitas empresas ainda, elas paralisaram na questão do vamos fazer um post na rede social, eu quero fazer uma arte para a rede social. Existe N coisas que a rede social ela te oferece, que às vezes você nem explora aquilo. A única coisa que você explora é a ferramenta do post e a legenda que você vai lá no ChatGPT. Mas aí é onde é que você entra. Nós entramos. Nós entramos, desculpa. Todo mundo aqui entra, porque tem clientes, tem empresas que não tem noção do que eles estão querendo. Entendeu? Igual Enoch brinca comigo, né? Falou assim, você sabia o caminho, não é que eu sabia o caminho, eu sabia o caminho. Só que eu não sabia chegar onde é que eu queria chegar. Exatamente. Ele sabia para onde é que ele queria ir, mas como chegar. Como chegar. Existe um processo, né? E graças a Deus a gente sempre, né? Eu e o Enoch, nós fazíamos vídeos, a gente criava e tal, e Enoch começou a falar, um toque assim, outro toque e tal, aí a gente, né? Enoch hoje, graças a Deus, a gente tá, não é um dos melhores não, mas nós não... Eu não sabia como. E eu falo que tudo que a gente faz no dia a dia, a gente está aprendendo alguma coisa. Lógico, A gente não sabe tudo não, Leo. Por mais que você fale, que eu sou isso, que o Enoch... Não, você tá doido. Mas todo dia a gente está aprendendo com alguma coisa. Às vezes eu aprendo com o Enoch aqui, numa conversa que eu tenho com ele, com o NEM, entendeu? E assim funciona. Para você ver, em 2004, aliás, 2004 não, 2006, poucas pessoas sabem disso. Eu fiz um teste para o Sport TV, para ser narrador de futebol. E você sabe onde eu cheguei? Eu cheguei na final. Pouca gente sabe disso. Eu cheguei na final de um concurso que teve para narrador de futebol do Sport TV. E você sabe onde eu conheci Story? 2006, quem é que ouviu falar de Story? Ninguém sabia o que era Story. A final do trem, a gente tinha que fazer um storytelling. O que é um storytelling? Em inglês é bacana, né? Como é que é o nome? Storytelling. O que é isso? É a construção de uma história, de algo, de um produto. Sim. Né? Você cria ali uma história em cima daquilo. Isso foi em 2006. Então, pra você ter uma ideia, já existia essa questão de história, hoje o que você faz... E hoje tudo que a gente pensa que é tudo storytelling. É isso, é construção de história. Você construiu uma história. A história de sua marca. Até você pegar a manha de fazer histórias. Você entende? Aí você imagina. Eu fui lá pra final, eu cheguei lá sem saber o que era storytelling. Eu conheci lá. Dentro do Sistema Globo, que a gente foi fazer isso lá. Aí eu falei assim, esse trem tem um trem errado. Aí eles dão uma aula mostrando o que é, tal, a construção da história, dão um exemplo, mostra um dia inteiro de palestra. Eu falei assim, esse trem é o que todas as marcas precisam. A gente não precisa anunciar produto, não. A gente precisa contar a história dele. Você contando a história, ele vende mais. Isso que você falou é muito importante. E aqui é para o pessoal de casa que ele vai entender isso aqui muito bem. Olha só, gente. A gente não está aqui só para vender produto. A gente está aqui para crescer a sua empresa.
se você vender seus produtos, tá bom, você vai vender melhor, você vai para onde? Qual o seu objetivo como empresa? Isso aqui, eu acho muito importante que em Carlos Chagas, porque nossa conversa a gente estava tendo, é o que falta aqui. Você precisa sonhar, você precisa ter essa ilusão de crescer. Tudo que a gente faz aqui é para que você consiga crescer. Então a gente vai estar aqui, Lidiomar. Lidiomar, quando eu conheci Lidiomar estava começando a fazer os vídeos e ele falou assim, rapaz, o pessoal tá gostando demais dos meus vídeos, tá dando bom, o pessoal tá me oferecendo dinheiro para pagar vídeo. Só que aí, poxa, Lidiomar sempre conheceu todo o comércio de Carlos Chagas. Lidiomar sempre teve em tudo quanto é lugar. Já era a vida dele antes. Ele era um influente. Ele já era um influente antes de ser influencer. E aí, poxa, quando eu olhei pra Lidiomar, tipo assim, ele me contava as coisas, eu falei assim, Lidiomar, isso aqui, tipo assim, onde é que você pode chegar? É tão longe, é tão grande. E eu conversava sobre ilusão com o Lidiomar. E hoje em dia, eu vou te falar, hoje em dia o Lidiomar tá no pé do que eu sonhava pra ele. E a gente sempre conversava. Então o Lidiomar, tipo assim, ele queria alcançar, ele sabia que ele podia, mas tipo, rapaz, o potencial é bem maior do que a Carlos Chagas, bem maior do que a região. A gente tem potencial de ser muito mais. Inclusive, você constrói o storytelling quando você faz alguma coisa para um político. Você constrói mais do que vencer a eleição. Quando o André cria um político, ele não está construindo, ganhando a eleição. Ele está fazendo aquela pessoa, sei lá, seu Sérgio, que é cortador de lenha, ele está fazendo aquele cara virar uma pessoa respeitada, virar uma autoridade, fazer com que as pessoas enxerguem ele de forma diferente. O Elton, quando trabalha esse backstage, quando filma, quando faz uma arte para você, tá querendo passar a mensagem que você quer passar para que as pessoas se conectem, para que aquele produto que você queira vender, a pessoa saiba o quão importante é isso. Isso também quando o cliente alcança o objetivo, a gente alcança uma meta pessoal também, né? Na verdade, assim, na verdade a gente não é só ganhar, não é só sobre ganhar dinheiro, galera. A gente ganhar dinheiro é bacana, é bom. Mas é consequência. Só que quando o cliente, nós fazemos, né, trabalhando até junto, por Pátio Max Grill e Supermax, a satisfação quando você faz um trabalho bem feito é muito maior, porque o cliente, ele fica, pô, bicho, não tem nem explicação para te explicar. Fica feliz, nós estamos felizes. E a questão também é, o cliente cresceu, a gente cresce. E por aí vai, vamos junto, entendeu? E você precisa ter esse sonho, né? Carlos Chagas, inclusive, quando você citou aqui Carlos Chagas, Carlos Chagas tem um potencial de crescer. Gente, vocês de Carlos Chagas, vocês têm um potencial de crescer. Vocês não precisam ser essas mesmas empresas no mesmo lugar. Vocês têm potencial de crescer, de ser uma empresa maior, de abrir uma outra loja, um outro comércio. Você quer ver uma estratégia de marketing, mas assim, é uma estratégia bem simplória e que eu acho que quem estiver assistindo isso aqui, se colocar essa ideia, vai vender muito. Por que Carlos Chagas não tem até hoje nenhuma loja no Shopee? Eles acham que a Shopee só tem lojas na China? Não, tem loja do Brasil inteiro. Por que Carlos Chagas não vende no Shopee? Por que Carlos Chagas não vende no Magazine Luiza? Por que Carlos Chagas não vende, por exemplo, no Mercado Livre, inclusive, é muito difícil achar. Entendeu? Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Mesmo tendo loja física, né, André? Ainda tem isso. Na verdade, você pode vender muito mais pela internet do que aqui na loja física. Sim. Exatamente. Muito mais. Mas isso eu estou colocando para o lojista que tem loja física. Porque ele tem um produto lá e ele pode mandar para qualquer parte do Brasil com rapidez, com agilidade que a gente tem hoje. Sim. Entendeu? Então, isso é o quê? É um marketing de vendas. O cara tem que ter visão. Porra, eu vou vender só para Carlos Chagas? Não. Eu vou vender para Carlos Chagas e vou vender para o mundo. E nós estamos aqui para te ajudar, viu? De Carlos Chagas para o mundo. Esse é só um produto que nós estamos dando aqui, ó. Você tá vendo? E, cara, isso aí... São pílulas que nós estamos entregando aqui. E quando o Leandro me falou desse podcast aqui, eu gosto... Cara, eu te falei, eu gosto muito dessa profissão. Essa área é fantástica. Essa área é fantástica. E eu gosto por causa disso. Você vê que cada um aqui impacta numa coisa. Você quer fazer um evento, por exemplo, e você quer conectar pessoas. Aí você vai fazer um post, você vai fazer uma animação e você vai usar uma pessoa, porque pessoa vende para pessoa. Aí você chama de Lidiomar. Você tá vendo como é que cada área aqui é importante? Então, olha para você ver quantos detalhes tem para que a pessoa consiga alcançar um objetivo. Exatamente. Só que aí a gente não consegue te ajudar se você não quiser crescer. Eu preciso que as pessoas tenham o tesão em crescer, porque eu tenho o tesão em fazer marketing, entende? Eu costumo falar o seguinte, a gente ajuda quem quer ser ajudado.
Tem Cara, tem que algumas ter pessoas essa que ambição, encaram- tem que que ter encaram essa- como podcast igual gasto, esse não como aqui, investimento, um né? podcast igual esse aqui, eu desafio até você que é parceiro da CDL, fazer isso aqui, uma palestra, para trazer os lojistas para ouvirem isso que a gente está falando, porque talvez o podcast não atinja todo mundo, mas trazer o lojista para ele entender o potencial que ele tem de vendas se ele tiver uma equipe capacitada. Dá pra fazer assim, André. Trabalhar. Pegar aí. A gente tinha que fazer, juntar os 4 para fazer essa palestra. Cara, inclusive, eu preciso de você. vou te falar. O Enoch pode fazer via online. Sim. Pra você ver como é que Você não tá é entendendo, a cara? tecnologia. Uns meses atrás, eu comentei com eles. A ideia era essa, fazer uma palestra aqui. Antes dele ter esse pensamento de voltar para a Europa. Europa, tá? Não é Portugal, não. Europa. Aí... Mas ele estava assim, ele comprou o microfone, ele sentou comigo, é tanto que nós sentamos e alinhamos, vamos embora, veio a ideia do podcast, né? Você lembra disso? Muito, É. muito. Eu falo muito o seguinte: você pode ter dinheiro, você pode ter estrutura, mas o mundo é para quem tem coragem. É. Tá? Perfeito. É para quem Você tá tem jogando coragem. alguma piadinha para alguém aqui? Pra você. Viu? Cara, eu achei isso maravilhoso. O que falta? Coragem. Gente, aqui você tem uma Glock, uma bazuca, um lança-míssel, tem um 38 aqui. E do lado de lá da produção, Jesus Cristo aí entrando. Meu Deus do céu. É, você tem um canhão aqui. Canhão, é. E o que falta para as pessoas? Eu não sei se é um elogio. É um elogio. Canhão, bomba atômica, Uma bomba atômica. granada. Gente, esse podcast aqui é uma bomba atômica. Olha um monte de recursos que você tem na cidade para fazer. Só que você precisa ter coragem para investir. Nem todo mundo aqui é empreendedor. E quem quiser ser, quem tem coragem de ser empreendedor, tem arma aqui para usar. Você tá doido. O que não falta é oportunidade, cara. Não falta oportunidade. Carlos Chagas, eu falo que é uma cidade grande e pequena. Ela é pequena, mas tem um comércio muito grande. Né? Se a gente observar que esse centro Ô da cidade André, é muito grande. e Carlos Chagas, Tem muita loja. de pouco tempo atrás aí, né, Pedro Paulo, chega logo na porta de Carlos Chagas, está o Pátio Max. Aí já vem os Reunidos do Poço, Reunidas. Então, assim, Carlos Chagas, de 5 anos para trás, não só comercial, como do lazer. No lazer agora nós temos ali Prisma, né, o espaço Prisma de Daniel. No outro lado de cá tem o Rafael. Tá ficando bonito lá. Tá ficando lindo o Rafael. Então, assim, aí tem a ABB, que os meninos, o Inclusive, eu Lucas. fiz 5 gols lá aqui. Sério? Nossa, mas deixa você fazer. Mas não era 6? Eu diminui. Ah, mentira! É humildade, né? É humildade. É humildade. Então, assim, Pede, mano, você não fala. não só no comercial, também na parte de lazer, o povo tá investindo, cara. Então, assim, tá bacana. A ABB agora foi vendida. O espaço pé de manga lá. O espaço pé de manga, A que gente não vai pode lá esquecer, direto. a gente vai direto lá. O Enoch e o Wellington estava lá também ontem, a gente batendo papo lá na mesa com o Ricardo Viana, a turma lá. Ah, tá, sim. Eu falei Parceiro um negócio Ricardo, abraço. interessante e que eu carrego isso pra vida. Às vezes a pessoa fica dizendo, você tem que ser humilde, sei o que, tem que ir lá. A gente tem que ser humilde. Sim, ué. Eu tenho que ser humilde com as pessoas, com você, com o meu cliente, com todo mundo. Mas na hora de falar do meu produto, eu não tenho humildade nenhuma de falar do meu produto. Porque se ele é bom, eu tenho que colocar ele lá em cima. E tem gente que às vezes fala assim, não, mas também não é tanto para falar assim. Tem que falar, tem que mostrar. Pô, se você tem um produto bom, você vai ser humilde para falar do seu produto? Tem muita gente vendendo um produto pior que o seu, fazendo pior que você e vendendo bem mais. Porque você não tem coragem. Isso aí eu acho. Aí que vem o marketing. Aí que vem a questão que nós funcionar estamos. isso aí. E não é mentira, né, André? Hoje em dia não basta você ser bom, você tem que parecer bom. Você, né? Depois, pra gente finalizar. Pra ir embora, eu fui chamado pra uma empresa de mídia esportiva e eu não entendo nada de futebol. Tem Nada. cara mesmo. Você não Nada. tem nada de E ele futebol. falou assim, você vai fazer... Ah, você eu vai posso pro fazer, Atlético, tá explicado. Você vai fazer tudo, você vai fazer tudo que vai ser só esportivo. Eu falei, não sei, como é que eu vou fazer isso sem que eu não entendo nada? Você Mas vai você não- aprender. Aí eu já tava sabendo já que jogador que machucou, eu já tava sabendo já... É porque tá no mundo, né? Já tava E aí você foi totalmente torcer pro Galo, inteirado. você sabendo disso tudo. Não, Galo, eu já nasci torcendo pro Galo. Já Nossa, sem mentira. entender, sem Até entender porque- nada. Sem entender nada. Se ele torcesse, ele não torce pra pata, né? Não tem nenhum time que torce pra pata. Nenhum time tem pata pra ele torcer. Torcer Só pra- empata. Só empata. Aí tá, aí você ficou quanto tempo lá? Fiquei 4 anos e meio. Rapaz, foi, pô, fiz Você tudo. sentiu diferença do que você fazia aqui pro que você fazia lá? Tipo assim, em questão de só pra você estar num lugar diferente, uma cidade maior? Senti muito porque eu trabalhava para cliente do Brasil inteiro, né? Então eu trabalhava para cliente do Amazonas, cliente lá do Sul, e sempre tinha alguma coisa diferente e tal. Que eles...
o tipo de linguagem e tal que você vai conversar com o cliente nas mídias e Sim. tal, é sempre muito diferente. Você tem que entender um pouquinho da cultura deles para você poder comunicar, né? A cultura de cada um. Mas muito diferente. Além de ser um negócio esportivo e tal, tive que aprender tudo do zero, né? O que é maravilhoso. Mas Quando a gente aprende do zero, eu costumo falar que a gente aprende sem vícios. também, Justamente. sem vícios, é isso aí. Entendeu? E como ele não trabalha nessa área esportiva, né? Justamente. Tanto que os clientes sempre diziam que a nossa mídia era diferente de todas as outras que eles costumavam ver. Que o meio que imaginei um padrão Que não existia. Não existia, né? Na verdade, assim, você nem conhecia. Então, você Conhecia, criou um padrão né? diferente do que eles tinham Exatamente. conhecimento, né? Exatamente. Muito bom. É, bom. Era mais de 200 clientes. Caramba. Mais de 200 clientes. Há 4 anos e meio, tanto que eu ia lá todo mês. Começamos praticamente, com Vamos 20, pegar a praia. na época, né, Nossa. começamos com 20 clientes e fomos para 200. Caramba. Sinal Então, que o trabalho quer tá- dizer, sua contratação foi excelente, cara. Parabéns. Sinal que o trabalho estava funcionando. E pra vocês aqui, rapidinho, eu tenho uma pergunta aqui pra todo mundo aqui. Ixi. Como é que você vê o mercado de hoje? Pra vocês, o mercado nosso. Quais são as nossas aspirações? Quais são as dificuldades? Como é que vocês estão enxergando aqui agora? E ainda mais na região. Eu vejo o mercado, porque eu falei com o André, eu até coloquei a situação da política da 12, 13 anos atrás. Eu estou falando de Carlos Chagas, tá? Carlos Chagas está começando a enxergar isso aí que nós estamos falando, do marketing, dessa necessidade que... eu tenho uma loja aqui, uma padaria. Não importa, filho. Não importa. A gente vai crescer essa padaria Você sua. tem que ser a melhor padaria. Você tem que ser a melhor. É do bairro, não importa. É do bairro, vai ser a melhor do bairro, da cidade. Você tem que entregar o que mude ou faça algo diferente das demais. Isso serve para qualquer padaria, qualquer coisa. É o que Carlos Chagas está precisando fazer isso aí. É ter essa diferença. Ter um algo mais. Né? Ter identidade. O comércio está sem identidade. Não pode acomodar. Não pode. Tem locais que hoje abre e amanhã não abre. Hoje tem isso, mas não tem. Tem que ter uma identidade. Porque isso estou errado, André? Isso faz muita parte Outros que há 10 anos a mesma coisa. Então assim, Carlos Chagas, eu creio que está começando a engatilhar aí no marketing, né? No Instagram, nesse crescimento. Igual eu falei aqui, tanto no comercial como no lazer. Daqui uns 5 a 6 meses, e Carlos Chagas vai estar fino no lazer aí pra gente, né? Dessa rapaziada que eu falei aqui. Eu creio que está no caminho, viu, Venoc? André, da União Sul, que você vem de fora, você também enxerga mais do que a gente. Eu tenho uma visão de mercado aqui de Carlos Chagas e eu costumo comparar com a de Valadares. Sim, tem que ter essa Valadares comparação. Mas não está muito diferente, está muito distante do que a gente vê, não. Porque as redes sociais é que dominam hoje, ok. Só que há outras possibilidades, que eu acho que Carlos Chagas ainda, os lojistas, o comércio ainda não conseguiu explorar por falta de alguém ou uma empresa de marketing, por exemplo, Sim. ou que seja alguma pessoa, impulsionar isso para eles. Né? A partir do momento que chega alguém para impulsionar isso, o mercado muda. E aí, o padeiro que vendia 500 pães, ele vai passar a vender 1000. É isso aí. Só que, para ele fazer isso, existe um processo e existe uma preparação de estrutura. Porque não adianta também querer fazer... Se faz uma propaganda, na hora que o cliente aparece, você não consegue atender. Não consegue atender. Seu produto fica ruim. Aí, ele tem que se preparar para esse tipo de situação. É assim que o mercado funciona, querendo ou não. Tem cliente, por exemplo, que ele pede para fazer uma determinada publicidade e aí na hora o pessoal começa a chamar. E às vezes Ele nem atende. E ele tem O medo. que acontece? Não atende. Eu vou falar por mim. Eu estou precisando divulgar X item. Demais acontece isso comigo. Eu vou lá e faço um stories, faço, né, uma divulgação de tal produto. Tem cliente que vai no meu Instagram. Eles não estão atendendo não, filho. Então, assim, para fazer esse tipo de situação, você tem que se preparar, igual o André falou aí. Vou vender aqui, né? A gente falou padaria brincando e tal, mas qualquer produto que você faça, você tem que se preparar ainda mais na rede social. E você sabe quem Entendeu? vai ajudar ele, Tem que Nil? estar preparado para uma ascensão. Isso. E você sabe quem vai ajudar ele a estruturar isso e durante esse processo? Não vai ser o funcionário dele, não vai ser o engenheiro dele, não vai ser o gerente dele,
né? Quem vai ajudar o proprietário e o gerente junto com isso aí é o pessoal do marketing. Sim. Para estruturar isso, todo esse processo, até de estrutura física. O marketing é quem vai. Por exemplo, você chega num pátio Max lá, você vê aquela decoração maravilhosa lá no Max Grill. Sim. Aquilo alguém teve uma visão, teve um arquiteto. Correto. O arquiteto deve ter trabalhado, eu acredito que nem deve ter trabalhado junto com o arquiteto. Então, tem tudo isso. E deve ter tido alguma pessoa também que deu um pitaco, alguma outra, tudo mais. Mas se tem uma equipe de marketing, ia facilitar a vida. Aí, ó, Pátio Max. Pátio Max. Ia facilitar muito mais a vida do proprietário, que é o Pedro Paulo, né? Sim. Ia facilitar muito mais a vida dele. Porque a equipe de marketing ia chegar para o projeto pronto, ó. Vamos colocar a placa aqui, vamos colocar uma TV lá, vai passar isso, isso e isso. Porque é isso que as empresas de marketing fazem. Não é só mostrar a sua empresa para outras pessoas, mas estruturar o seu ambiente, né? Por isso que a gente tem marketing, tem endomarketing, entendeu? Eu acho que as pessoas de Carlos Chagas não sabem nem o que é endomarketing, entendeu? Então são várias situações dentro disso, mas a gente consegue. A própria empresa de marketing consegue preparar essa empresa que é menor, essa empresa que é pequena, para ela atender com eficiência esse cliente. Sim. E entregar, né? Não só atender, mas fazer a entrega, que é o mais importante. E uma agência de marketing hoje, né, André? Uma agência, ela está aí para fazer justamente isso, ela alinhar as ideias, datas, vamos fazer criar uma estratégia para alcançar o objetivo. Alcançar justamente isso aí, porque, cara, você quer fazer, mas você tem que estar preparado. Porque tem hora que é muito. Eu recebo isso. Vocês ainda são muito otimistas na visão. Eu vejo o pessoal de Carlos Chagas muito preparado para vender mais, mas não para crescer. Eles querem, só vender mais. Eles não querem, ter aquele trabalho de sentar com o pessoal de marketing, tudo. Mas relaxa, gente. Foi o que a gente conversou no começo. Quem tiver coragem quiser vender mais realmente, a pessoa vende 500 pães, por exemplo. O cara quer vender 600. Quer pagar o cara do marketing para mim conseguir vender 600. Gente, você pode pagar os caras do marketing para você conseguir vender 4 mil, se você quiser e tiver coragem de crescer, entendeu? Então você tem que ter essa visão de crescer. Eu quero me estruturar e aí sim, cara, se você conseguir alinhar com o pessoal do marketing, gente, o marketing está aí para isso. Você viu que aqui tem 4 pessoas de áreas totalmente diferentes? E Totalmente. Olha um monte de coisa que você tem para fazer. Você quer ganhar dinheiro de verdade? A possibilidade você Agora tem. você tem que sentar, igual nós falou, a gente tem que sentar, tem que alinhar. Ninguém faz. Cara, eu tenho uma raiva quando fala assim, eu estou precisando, vai isso. Vamos alinhar, moço. Senta aqui. Calma, respira. Você quer o quê? Eu costumo falar isso, respira. Não é chegar e. O que é que está acontecendo? Está preparado para. Porque. André, eu tô com a carreta aí com 5 mil latas de cerveja para vender. Vamos lá, como é que você quer vender isso? Você quer vender ela mais cara ou mais barata? Porque se você vender mais barata, ela vai vender. Mas se você vender ela mais cara, da forma que você anunciar, você vai vender ela mais ainda. Você quer um exemplo disso? Vamos colocar as propagandas de hoje que você vê na televisão aberta, mais agressivas são de quem? Do Coelho Diniz. Não tem propaganda de supermercado na região mais agressiva do que do Coelho Diniz, não? O Coelho Diniz recebe carreta de não sei o quê. Ele manda personagem, influencer, a repórter lá para Times Square para gravar propaganda pro Coelho Diniz lá na época da Black Friday. Isso é marketing, cara. Que a mulher tá lá na porcaria da Times Square gravando propaganda do Coelho Diniz? Isso é agressividade, é coragem. Por quê? Os caras vendem a cerveja mais cara que tem, mas parece que é a mais barata. Todo mundo compra, parece que é a cerveja mais barata, mas não é. Por quê? Vende uma ilusão pro consumidor de que lá vai ter a porra da Black Friday, vai ser a melhor do mundo, porque a mulher tá lá na Times Square falando do Coelho Diniz e aparecendo aquele telão tudo de lá. É aí que vem a ilusão que você fala, né? Ilusão de marketing, né? Entendeu? A gente tem que vender isso para o consumidor. E o consumidor consome. A gente acha que não. A diferença entre o preço baixo e o preço alto é como você vai anunciar ele. Você vai vender do mesmo jeito e na mesma velocidade que você quiser. Entendeu? A diferença é como que eu vou mostrar esse produto. Aí é a estratégia. Aí entra o cara da rede social, das artes, entra o Enoque, o filmmaker, entra a mente pensante, entra o personagem e assim vai. É igual o Enoque está falando. Nós temos aqui 4 pessoas de diferentes áreas distintas, né? Aliás, a área mesma, que é a comunicação, né?
comunicação, porque tudo que a gente está falando aqui é sobre comunicação, mas são setores diferentes. A gente trabalha cada um pouquinho num setor diferente do marketing. Exatamente. O marketing é estratégia por tudo, então você vai fazer uma estratégia nisso, naquilo. Que no final vai chegar o produto, né? Final, que é para Dinheiro no seu bolso. cair dinheiro no seu bolso. No nosso, no seu também. Dá um conselho aí para essa rapaziada querendo entrar nesse marketing, na comunicação. Você tem vários conselhos. Não gosto. Dá um conselho aí, até pra gente, eu falo por mim também. Rapaz, o conselho que eu tenho é invista. Se você quer crescer, invista sem medo. Vai, só vai. É encarar e ter coragem. Isso que a gente estava falando aqui. Trabalhe, né? Trabalhe, Eu trabalhe. ainda tô com medinho disso ainda, mas tô... Mas aí que tá, aí que mora o perigo. Mas quando você tem medo, você recua. Ou Sim, você sim, fica em sim. cima do muro. Eu tô Isso é trabalhando ruim. isso aí nesse momento. Isso é ruim. E eu falo muito, tudo quanto é prefeitura que eu trabalho, tem um prefeito muito bom, já é consolidado já com 3 mandatos, e ele todo dia que ele sobe no palco, que ele está no palco para falar do serviço dele, ele fala, é trabalho, trabalho, trabalho. Da mesma forma eu falo, invista, invista, invista. Se você investir R$1.000 da sua empresa hoje em produtos de marketing, né, estratégias, rede social, etc. Mas isso tem que estar bem estruturado, é claro, Sim. pra você não gastar dinheiro à toa também, né? Você não vai contratar qualquer um para fazer isso também, porque eu acho que é absolutamente ignorante. E essa remete situação. o que a gente falou também, você vai investir, mas se prepare também sua empresa. Se prepara. É. Mas a partir do momento que ele tiver essa coragem de investir, que seja 1.000, 2.000, 10, 15, 20 mil, 30 mil, sem valor ilimitado, a própria equipe de marketing vai estruturar junto com ele uma maneira para ele se preparar para isso. Para que ele não fique sozinho. Sim. Porque às vezes o cara quer investir lá na rede social R$500 por mês ou R$1.000 por mês, mas só investe na rede social e não tem ninguém para ajudar ele na questão da logística, dos fornecedores que ele vai ter que contratar mais, entendeu? Às vezes não tem esse pessoal para ajudar, né, nessa situação. E a equipe de marketing, a empresa que vai fazer isso, né? É claro que Carlos Chagas ainda não tem uma, mas quem sabe pode ter, Sim. né? Vai ajudar ele a fazer isso, estruturar com ele, tudo. Já deixar ele pronto para o mercado. Nós vamos vender no Shopee, vamos vender na Kabum, vamos vender em tudo quanto é lugar. É. Cara, não importa. A gente quer tirar seu produto da prateleira e ir para o consumidor. Como nós vamos fazer isso? Não sei. Vamos sentar todo mundo aqui, vamos conhecer a história da empresa, porque a gente tem que conhecer a história da empresa, né? E saber onde é que ele quer chegar também, né? Quer alcançar. Quer alcançar. Né? E ter coragem. Isso. Se tiver peito, coragem para vender, rapaz, qualquer lojista fica milionário. Tem gente aí, o Enoque está com 22 anos, mas tem jovem aí de 16, 17 anos que está despontando na internet, fica milionário, vendendo na internet sem ter estoque. O cara tem um estoque na loja e não vende para o mundo. Então Ousadia. é ousadia e Ousadia e coragem. Entendeu? É querer aprender. Às vezes o comerciante ele é das antigas, tal, tudo mais, ele não tem esse time para coisa. Aí é que entra a empresa para abraçar essa ideia dele. Ó, a gente tem esse produto, esse. Aí você vê que estamos aqui à sua disposição. Ô André, brigadão aí, cara. Eu fico muito feliz por ter participado. Gente, é o primeiro episódio que esse aqui vai ser o primeiro mesmo, não vai ter jeito não. Queria te agradecer. Estamos aqui juntos. O que precisar, eu vou lá e te busco. F5, atualiza, me ajuda aí, viu? Junto. Tamo junto aí. Ô meu amor, você não tem palavras, nós já moramos juntos. Não vem não. Quem não ajuda a pagar as contas, só Ô, quer Né? viver na água, só gosta de arroba. Não, Não mentira. é arroba aqui não. Não. Obrigadão aí pela presença. Eu queria juntar esses 3 caras e conseguir. Enoquinho, Deus abençoe, lá vai dar certo, mais uma vez. É uma Rio pena eu ter Doce. conhecido o Enoque só agora, Ah, porque ele tá indo embora. você não conhecia Eu Enoque, não, conheci o né? Pois é. Tive uma conversa aqui agora no Não, aqui, se você sentar aqui, meu filho, até de noite vocês trocam ideia. Deus abençoe lá, porque vai dar certo. Vai, já deu. Já deu, sim. Viu? A gente mantém esse contato por lá, pela Se não der Europa. certo, lá Não você precisa volta. sumir também não. Tamo aí. Se não Ele der é o certo, seguinte, você volta você- que as portas vão estar abertas. Não, sim. Você manda mensagem para Enoque, ele vem depois de 3 dias. Mas quando Normal. morava lá que respondia depois de uma semana? Ah, não, mas já. Quando respondia? Quando ele respondia. É o fuso fuso horário, horário. uma semana O depois. senhor é da Europa, você manda Europa. mensagem pra ele daqui 3 dias. na Europa. Pô, Não é chegou que Portugal agora. não, Hein, ô, chegou que agora não me xinga, não. Chegou a mensagem agora. A mensagem estava indo de ônibus. Eu conversava com ele de 3 em 3 vezes. Então, gente, brigadão pela presença. Tamo junto. Fala a turma
Turma tá fechando mais um episódio aqui. Vocês seguem, compartilhem, dá o like, igual minha filha fala, dá o like. Segue nós aí, beleza? Abração, tamo junto. Valeu!